também. Eu me sinto muito honrado de estar nesse púlpito, celebrando o Senhor pela conferência de vocês e também anunciando a palavra de Deus aqui com vocês. Me sinto muito honrado, de verdade mesmo. Uma honra estar nesse lugar aqui, de verdade. Bom, antes de eu começar a falar da palavra de Deus, eu pedi autorização aqui para o pastor e eu queria divulgar dois livros que eu trouxe. Eu não trouxe o terceiro, mas são dois livros muito especiais que eu acabei de escrever há um tempo atrás. Eu comecei com esse livro chamado Um Caráter Maior que o Ministério. Ele foi prefaciado pelo Dr. Luiz Saião. É um livro que fala sobre discipulado, fala sobre o caráter que sustenta a vida ministerial de um grande discípulo de Jesus. Esse é um livro muito robusto, é um livro que vai dar para você uma vida sólida na palavra de Deus, e vale a pena você ler. Esse livro, ele ficou entre os 100 mais vendidos da Amazon, e ele foi um recorde de vendas que eu tive. É uma honra, e esse livro foi muito legal. E esse aqui é o último que eu acabei de escrever, chamado A Loucura do Evangelho. Por que o Evangelho é uma loucura? Porque ele contrapõe os valores da sociedade, tá, gente? Então, acabei de lançar, assim, fresquinho, né? Estou trazendo aqui para vocês, e está muito legal. Se você quiser, esses livros vão estar ali na frente, tá bom? E o último aviso, prometo que é o último. Gente, eu lancei uma série no YouTube agora sobre o Apocalipse, tá? Eu fiz uma série do Apocalipse. Se você quiser aprender mais sobre o Apocalipse, com uma visão bem doutrinária, uma visão batista, uma visão que vai, não com essas visões que você vai ver na internet. E são 4 episódios, tá agora no meu canal do YouTube. Se pode passar aqui, eu deixei para você. Então, se você quiser se inscrever no meu canal, é de graça, tá? Não vou nenhum pitch de venda, não vou te vender nada, prometo. Mas pode passar, por favor. Aqui tá as minhas mídias sociais. E tá na última, esses são meus 3 livros. E tá aqui o QR Code. Se você quiser fazer inscrição no meu canal do YouTube, tem uma série muito legal com efeitos especiais. Foi muito bem produzido. Na igreja onde eu trabalho, da parte de ensino e também na parte de células, tá, gente? Então, esses são os avisos. Obrigado, e vamos, de fato, meditar na palavra de Deus, porque o do culto é a pregação do Evangelho, amém? Você está com sede de receber a palavra de Deus? Amém? Glórias a Jesus. Eu quero contar uma história que eu vi alguns dias atrás, alguns meses atrás, na verdade. Talvez você já tenha conhecido, mas eu desejo que você saia daqui tocado pela presença de Jesus através da palavra. Um passarinho estava fazendo um ninho no alto de uma grande árvore em uma floresta, onde o lenhador estava prestes a começar o seu trabalho, derrubando aquela árvore. E quando ele viu o passarinho que estava montado no ninho no alto de uma árvore, ele pegou o seu machado e começou a bater na árvore, não com a ponta do machado afiada, mas com o cabo. Ele começou a bater. Ele batia, ele insistia, pensando que, fazendo aquela coisa toda com aquela árvore, o passarinho falando assim: mas por que esse homem está fazendo isso comigo? Por quê? Então o lenhador continuou a bater naquela árvore. O passarinho saiu daquela árvore e foi para uma outra. Logo após, o lenhador fez a mesma coisa. Ele foi naquela próxima árvore e começou a bater naquela árvore, sacudir. E o passarinho pensa: nossa, mas que homem mau. Por que ele faz isso comigo? Por que ele quer me tirar desta árvore? Por quê? Que ser humano mau. E então, o passarinho sai daquela árvore e ele decide fazer o seu ninho em uma rocha. Tá bom, pastor, até aqui tudo bem. Qual é a moral da história? O passarinho somos nós. O lenhador é Deus. A árvore é a nossa vida. E a rocha é Cristo. E por isso precisamos meditar, porque os sofrimentos, os desafios, os anseios da vida vêm para abalar tudo que é abalável e levar a gente para um lugar seguro de confiança. Por isso que eu queria anunciar o tema do sermão desta noite: quando a árvore balançar.
quando a árvore balançar. Mas diante disso, eu queria convidar a igreja, abram suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 4, de verso 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, de verso 12. Você já achou? Diz glória a Deus. Amém. O texto diz assim: amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por alguma coisa, pelo nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque no Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Vamos orar. Santo Deus, eu me curvo às Escrituras. Eu te peço que esta palavra entre em nossos corações, toca a nossa vida, nosso ser, nosso saber e nosso fazer. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante de uma das cartas mais pastorais do Novo Testamento. Consolo é a chave desta carta. Dizem que os estudiosos, esta carta foi escrita perto de 64 depois de Cristo. Ela foi escrita em um tempo onde comandava o implacável imperador Nero. Os leitores desta carta estavam passando pelo fogo da aflição, que se espalhava o tempo todo nas comunidades cristãs. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Nero perseguia os cristãos, ele fazia dos cristãos como tocha humana para iluminar as cidades e os jardins. Ser cristão nesse tempo não era fácil, não. Mas à medida que o fogo da aflição crescia, a igreja se multiplicava. Mas Pedro está encorajando todos aqui para que podemos manter a nossa fé e não nos surpreendermos com o fogo da aflição. Mas a pergunta ainda fica latente em nós: o que devemos fazer quando a árvore da vida balançar? O que devemos fazer quando passarmos pelos anseios da vida? Em primeiro lugar, não estranhe. Repita comigo: não estranhe. Não estranhe. O texto diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. Pedro está dizendo que nós não devemos estranhar quando o fogo da aflição vier. Mas o que de fato é estranho então? Estranho é um cristão julgar o outro porque o outro está passando por uma prova. Prova não é sinônimo de vida em pecado, mas de aperfeiçoamento. Precisamos estranhar quando tudo estiver perfeito demais. Precisamos estranhar quando vier as bajulações de pessoas que querem o nosso mal. Estranho é um cristão aceitar a imoralidade. Estranho é um cristão conceder favores que possa ferir o seu caráter. Estranho é um cristão se submeter a coisas que desagradam a Deus. Mas as provas não devem ser estranhas para nós. O cristão deve esperar pelas provas. Se o mundo perseguiu a Cristo, então, sim, seremos perseguidos. Passaremos pelas provas,
passaremos pelos anseios da vida. O sofrimento vem para nos provar. O fogo retira as impurezas das escórias, enquanto purifica o metal. O sofrimento não é anormal, nem estranho, mas é o caminho da glória, é a oportunidade de entendermos as bem-aventuranças e glorificarmos a Deus. Vamos compreender legal? Imagina comigo o sermão da bem-aventurança. Jesus começa a dizer assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos escalar a bem-aventurança. Jesus começa o primeiro degrau da bem-aventurança, a pobreza de espírito, e o último degrau é sobre suportar as perseguições por causa da justiça de Cristo. Nós precisamos compreender por que Deus permite isso acontecer com a gente. Meus irmãos, através de Jó, Deus quis revelar sabedoria. Através do espinho na carne, para esbofetear Paulo, Deus usou para quebrantar seu coração. As provas aos nossos olhos parecem nos destruir, mas Deus usa as provas para nos purificar. Deus permite o fogo da aflição para purificar a nossa alma, para que nos tornemos obreiros, aprovados, equipados pelo poder da ressurreição. Deus não nos livra das fornalhas, mas nos purifica nela. Deus não nos livra das prisões, mas usa as prisões para nos fortalecer. É nesse momento que separa o joio e o trigo. Não podemos esquecer das palavras do apóstolo em Atos capítulo 14, ao verso 22, dizendo assim: fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Sabe, eu sou professor de história da igreja, história é minha paixão, e tem um homem na história da igreja muito interessante. O seu nome é Inácio de Antioquia. Ele viveu entre o século I ao século II. Preste atenção nisso. Inácio de Antioquia. Quando ele conheceu a Cristo, ele disse a seguinte frase, e essa frase marcou meu coração, ela ecoa até hoje. Ele disse assim: o fogo e a cruz me esperam, ossos quebrados, tudo eu hei de aceitar, contanto que eu conheça a Cristo. Esse tipo de frase me faz pensar: que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? O cristianismo da cruz ou do consumismo, onde Deus está num balcão e nós somos os clientes e vamos perguntar para Deus: agora eu quero isso, Senhor, eu quero minha bênção. Não, mas agora eu quero isso. Não, mas semana que vem eu quero outra coisa, mas a próxima semana eu quero outra coisa. Precisamos todos os dias irmos para o evangelho da cruz, aquele evangelho que esmaga a gente, que vem para ferir, mas para transformar, que vem para quebrar, mas para refazer, que vem na gente para transformar a gente, para que a gente seja parecido com Ele, ande como Jesus, seja como Jesus, que sejamos tocados por Jesus. Pare de ficar sendo surpreendido pelas provações. Nós não bebemos destas teologias hipercoach que está por aí nessa moda de hoje, não. Nós vivemos o evangelho da cruz, o bendito evangelho. Não podemos murmurar, criticar ou nos surpreendermos. Não pergunte o porquê, mas para quê. Deus não tem pressa em preparar e forjar os seus filhos. O moinho dói, gente. Ele dói, mas ele moe fino. Se você está sendo provado, é para ser aprovado. Você está sendo aperfeiçoado na dor, fortalecido no sofrimento, mas recebendo o encorajamento
e livramento. Cristo está conosco na fornalha da aflição. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele está conosco. Mesmo que você passe pelos maiores dramas da vida, Ele está com você. Ele está conosco nas noites escuras da alma. Ele segura a nossa mão. Meus irmãos, Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mas olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Não somos marcados por aquilo que o mundo fez em nós, mas por aquilo que Cristo fez. Não podemos esquecer das palavras do apóstolo Paulo ao dizer: trago em meu corpo as marcas de Cristo. Trago em meu corpo, repita comigo, trago em meu corpo. Gente, vamos falar com mais empolgação. Fala assim: traga em meu corpo as marcas de Cristo. Nós não podemos esquecer que carregamos estas marcas de Cristo. Vamos caminhar com estas marcas até a glória. Amém? Mas em segundo lugar, o que devemos fazer quando a árvore balançar? O que devemos fazer? Em segundo lugar, se alegre. É simples, pode parecer simples, mas o verso 13 vai dizer para nós: se alegre. O texto diz assim, ó: pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. O ponto-chave aqui é a alegria? Sim. Se o sofrimento vem para nos provar, precisamos nos alegrar. Pedro está nos ensinando a dar alegria dos sofrimentos. Quando olhamos para os sofrimentos, nós não podemos esquecer do apóstolo Paulo, que escreveu suas cartas na prisão, dizendo: olha, eu passei pelos difamadores, eu estava à beira da morte, eu estava na prisão. Ei, se alegrem. Alegria. O cristão, ele vive alegria, ele é alegre, e devemos provar dessa natureza. Eu tenho 3 filhos, eu sou casado com a Camila, tenho 3 filhos, quem sabe o quarto agora, estou pensando, gente, e quem sabe, eu quero ter muitos filhos, sempre sonhei em ter muitos filhos, e eu passei por um grande drama agora com a minha filha. Eu tenho o Davi de 5, eu tenho a Maria de 3, e tenho a Isabel de 8 meses, ela está fazendo agora. Infelizmente minha filha passou por algo muito difícil no hospital. Muito difícil. E eu estava saindo do evento maravilhoso da igreja. A gente saiu do encontro assim, no Vida Vitoriosa, a gente feliz, todo mundo feliz, comendo, brincando, dançando. Parece aquele céu na terra. A gente vive isso na igreja, né? Você ama a sua igreja, a gente tem que amar essa igreja, é muito legal. E daqui a pouco ela começou a ficar meio mal de colo, começou a ficar meio mal, começou a ficar muito mal. Então a gente decidiu levar ela para o hospital. E ela ficou sem reação, começou a ficar sem reação. Gente, minha filha passou por coisas difíceis. Ela pegou bronquiolite e ela ficou assim, pensa um negócio do inferno, gente, esse negócio de bronquiolite, é ou não é? Quem tem pai aqui que tem filho novo? Gente, é um negócio, do mal isso. Rapaz, é um negócio do mal. Minha filha ficou 7 dias internada. E muitas vezes ela começou a ser entubada. Imagina a nenenzinha, ela estava com 6 meses nessa época.
Senhor. Paulo enfrentou as dificuldades se alegrando. Os mártires do cristianismo enfrentaram as fogueiras se alegrando. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: por trás de uma providência carrancuda esconde a face sorridente de Deus. Sim, os cisnes, eles cantam mais docemente quando eles estão sofrendo. Então nós precisamos nos alegrar. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que você não gosta de fazer isso, mas é pedagógico. Fala assim: se alegre. Se alegre. Se alegre, irmão. Dá um sorrisão para ele e fala assim, ó: se alegre. Glórias a Jesus. Agora fique atento aos detalhes. Vou imitar meu pastor: câmeras em mim. Fique atento aos detalhes. Porque quando nós nos alegramos dos sofrimentos, pode sair aquele livro que você está para escrever, aquela ideia genial que vai revolucionar a sua empresa, aquele insight divino, uma ideia que vai mudar a forma de você trabalhar. É na dor que o pastor Aloysio escreveu os melhores livros dele. Pergunta para ele. Para se a igreja estava de pé, esse homem esteve de joelhos muitas vezes, nas provações, nos anseios, nos vales, nas dificuldades. Talvez é nesse momento, quando você está no vale, você consegue enxergar a majestade dos montes. Quando você está nas noites trevosas, que você vai ver o céu, as estrelas, no dia seguinte, você vai ver de uma maneira muito melhor, como talvez você nunca viveu. Então, se Deus permitir que você está levando você para esse lugar, é nesse lugar que você está sendo equipado, afiado, porque é nesse momento que Jesus está esculpindo o seu caráter, para que o caráter sustente a unção que Ele vai derramar sobre a sua vida. Porque um bom caráter e uma boa unção é explosão no reino de Deus. Uma unção sem caráter é difamação para o reino de Deus. Meus irmãos, talvez é nesse momento que você vai receber a proposta que você tanto esperava, uma revelação que você tanto precisava. Talvez é nesse momento que você vai receber uma novidade de vida. É nesse momento. Mas em terceiro e último lugar, o que devemos fazer quando a árvore balançar? Avalie. Como assim, pastor? Avalie. Presta atenção numa coisa. No verso 15 ao verso 19, o texto vai dizer o seguinte: que ninguém sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aqui está o parâmetro de avaliação. Nem toda provação é por causa da justiça de Deus. Muitos sofrimentos são provocados pelo próprio homem. O sofrimento pelo Evangelho, ele é honroso, mas o sofrimento pelo pecado, ele é vergonhoso. Pedro sabia muito sobre isso. Ele fala o seguinte: olha, não podemos passar por isso, porque ele mesmo, o próprio, envergonhou a Cristo. Precisamos tomar cuidado com as nossas ações, os nossos comportamentos. Precisamos fazer uma autoavaliação. Como está a nossa fala? Como estão os nossos olhos? Como está a nossa mente? Com quem a gente tem conversado?
o que a gente tem falado? Será que nós estamos honrando a liderança? Será que nós estamos honrando mais nossa igreja com as nossas ações? Nós precisamos avaliar muito bem a nossa vida. E tem uma coisa que é difícil, não é, gente? É a gente fazer avaliação. E muita gente não quer fazer avaliação, porque a avaliação dói. A gente não quer. Como anda seu cuidado com a sua família? Você tem valorizado seu filho? Você passa tempo com o seu filho? Você tem passado tempo com a sua família? Cuidado, cuidado. Às vezes você deixa de perder tempo, você fica perdendo tempo com tanta coisa. Às vezes você não tem tempo de cuidar da sua família. Cuidar dos seus filhos. Cuidar de quem você tanto ama. Cuidar do nosso ministério. Meus irmãos, nós precisamos cuidar bem até mesmo do nosso casamento, com certeza. Cuidar bem da nossa esposa. Leva ela para jantar, faz tempo que você não leva ela para jantar. Olha para os olhos dela e diz que você ama ela. Olha para os olhos dele, diga-se que você ama ele. Quanto tempo faz que você não disse, meu amor, como eu te amo? Qual foi a última vez que você disse uma palavra de amor para ela? Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com as coisas que a gente faz. Nós precisamos tomar cuidado. Esse texto também nos ensina uma coisa importante. Mova-se. Como assim, pastor? Sim, o texto diz assim, ó: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus entregam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Como assim, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Não idolatre a sua dor. Não idolatre a sua dor. Idolatria é tudo aquilo que toma seu tempo e você passa a viver em função daquilo. E quando o desafio vem, a gente começa a camuflar. A gente começa a falar assim, nossa, a minha dor, você vive para você. Não idolatre seu sofrimento. Ele existe para te, não, ele não existe para você ficar parado, não. Mas para você se mover naquilo que Deus chamou você para fazer. Lá na nossa igreja tem um irmão que é um discípulo meu, chamado Sérgio. Um senhor muito simples. Ele teve diabetes agora. Infelizmente, no pé dele começou a ter uma ferida, começou a inchar. Sabe o que aconteceu com ele? Teve que amputar. E depois começou a necrosar, começou a fazer mais cicatriz, começou a doer mais. E teve que tirar quase toda a sua perna. Está de cadeira de rodas. Eu fui visitar ele no hospital. Sabe o que ele falou para mim? Pastor, eu fui displicente com o meu corpo. Eu não me cuidei da minha saúde. Tudo bem, pastor, mas isso aqui não vai fazer eu parar de pregar o evangelho, não. Isso aqui não vai fazer eu parar de fazer a célula, não. Não vai fazer não, pastor. Eu falei, sério mesmo, irmão? Ele falou, rapaz, teve o culto ontem, eu falei dele ontem lá. Deixa eu te falar uma coisa. As dores da sua vida tem que mover você para o bem. Então, se você está passando por algo muito desafiador, chega para o seu pastor e fala assim, pastor, eu quero estar no ministério. Pastor, eu quero servir na igreja. É glorificar, é semeando nos vales, e você vai colher com um canto de alegria. É nesse momento que você tem que falar, pastor, conta comigo para liderar. Pastor, conta comigo para recepcionar. Pastor, conta comigo. Ei, cadê os jovens que vão mudar a geração aqui? Cadê os jovens que vão mudar a geração? É nos anseios que a gente vai mudar a cidade, influenciar a cidade em todas as esferas da sociedade, em todas as esferas, todas. É nos anseios que Deus chama a gente para se mover. É nesse momento. O sofrimento é a oportunidade para entregarmos a Deus tudo que nós temos, dando um testemunho da nossa fé em Cristo. É agora. É agora. Sabe por quê? Nos sofrimentos é que as máscaras caem. Nos desafios da vida é quem mostra quem é joio e quem é trigo. É nos vales da alma que mostra quem é fiel e quem não é fiel. Meus irmãos,
Nós precisamos compreender que é agora que vamos testemunhar a nossa fé em Cristo. Estas histórias que vão mudar o mundo, histórias como essa, é quem mostra o verdadeiro bendito evangelho que pode mudar uma cidade, o evangelho da cruz. Faça da sua dor uma inspiração para que outras pessoas conheçam a Cristo. Conheça Cristo, estenda a mão para os necessitados, sirva na sua igreja. Meus irmãos, quando a igreja chega, ela muda uma cidade. Quando a igreja chega, ela mostra o dínamo de Deus, o poder de Deus. Evangelize, cuide de cada pessoa, ame cada pessoa, dê a sua vida pelas pessoas. Faça de tudo para você fazer o melhor que você pode fazer por Cristo, porque nesta vida é o único momento, antes de partirmos para a glória, que podemos glorificar a Deus nos sofrimentos. Porque lá, na glória, onde Ele é o arquiteto, o construtor, o edificador, vamos passar a eternidade com Ele, servindo, amando Jesus. Mas nesta vida é o único momento que nós temos para glorificar ao Senhor. Quando a árvore da vida balançar, eu quero concluir a mensagem. Simplesmente confie. Confiar é o verbo mais difícil. Precisamos confiar que Ele é bom. Se confiamos em um bisturi de um médico, por que não confiar num Deus que criou todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis? Precisamos confiar nele. Deus está te chamando, sabe por quê? Olha para mim. Para entregar. Há poder na entrega. Entrega tudo que você tem para Ele. Seja um radical por Cristo. Entregue seu coração, entregue a sua vida. Precisamos ir para a rocha. Quando a árvore da vida balançar, precisamos ir para a rocha, que é a rocha de Cristo. Mas quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 21 em diante, a partir do verso 5, existe um consolo. Qual é, pastor? Aqui é um mundo de lágrimas, mas nos céus Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Lá não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá câncer, não haverá depressão, não haverá dificuldades, porque lá vamos passar a eternidade com Ele, e Ele vai enxugar as nossas lágrimas. É lá, é para lá que a gente vai. Só existem dois caminhos: o céu ou o inferno. O céu, as estradas para o céu, é apenas uma. Existem algumas placas para esta estrada, e as placas para esta estrada é sem santificação. Ninguém vai ver Deus, somente os puros, somente aqueles que são retos, que vivem a justiça. E tem outra estrada para o caminho mais largo, e nessa estrada várias placas dizendo para nós: proibido proibir, beba de todas as taças dos prazeres terrenos, faça o que você quiser, o corpo é seu. Não podemos esquecer de Mateus capítulo 7, verso 13, o terrível sermão de Jesus. Por que terrível? Porque terrível, Ele vai dizer que muitos dirão naquele dia: Senhor, deixa eu entrar. Mas eu toquei na igreja, eu fiz parte do louvor, mas eu fiz parte da recepção, eu fiz parte de um monte de coisa, eu fiz cruzadas evangelísticas. Apartai-vos de mim, eu não conheço você. Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Mas Senhor, eu fiz coisas extraordinárias, eu expulsei demônios, eu fiz coisas que você não tem noção do que eu fiz. Não, eu não te conheço. Mas o consolo é que nos próximos versículos, Jesus vai falar assim: aquele que me ama é aquele que obedece.
Se obedecemos ao Senhor, precisamos entender que quando a gente ama, a gente obedece. O verdadeiro amor está ligado a uma obediência, porque juntos vamos passar a eternidade com Ele, viver para Ele, amar Ele, passar 24 horas com Ele. Então é por isso que Paulo tanto dizia: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. É por isso que ele tanto dizia isso, porque o que nós precisamos, o que nós mais precisamos para a nossa vida é dele, viver para Ele, amar Ele, para louvor da sua glória. Cristo Jesus, a esperança da glória.